Olá, sou a Cláudia Costa, sou professora de Físico-Química e vamos falar hoje sobre eletromagnetismo, ondas e eletromagnetismo. É um vídeo que já me pediram há algum tempo, hum, será longo, por isso vai aparecer dividido em pelo menos dois. Se ficar mesmo muito longo, ainda dividirei em mais passos, em mais etapas, até porque queria resolver alguns exercícios. Este conteúdo é um bocadinho abstrato, mas ele não é muito complicado. Qual é que é o nosso objetivo? É avançar desde a carga elétrica até aos transformadores. Então, o objetivo da totalidade do vídeo é começar a expor a noção de carga elétrica, que é a base dos campos elétricos, passar para os campos elétricos e como é que eles são gerados, depois os campos magnéticos, a mesma coisa, como é que se cria um campo magnético. Depois então vamos falar do fluxo magnético e da indução eletromagnética, nomeadamente expor a questão da lei de Faraday. E finalmente os transformadores, o que é que são, para que servem, uma vez que são um exemplo de uma aplicação da lei da indução eletromagnética ou da lei de Faraday. Quando pensamos em carga elétrica, importa perceber que eles são a base da criação dos campos elétricos. Então, quando começamos a discutir a carga elétrica, começamos por definir que é uma propriedade fundamental das partículas que compõem a matéria e é muito habitual começarmos por discutir a carga do eletrão, que é cerca de menos 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Eu deixei aqui esse registro. Por convenção, a carga do eletrão é negativa. Ele foi descoberto por Thomson em 1897, mas a determinação da sua carga só aconteceu mais tarde, em 1909, através das experiências que um outro senhor chamado Millikan realizou. A carga do eletrão, definindo-a, ajudou a definir a carga do próton, que tem um valor simétrico, representa-se pela letra E minúscula, 1,602 vezes 10 menos 19 coulombs, e o E representa a carga elementar, que é a carga livre mais pequena detectada até hoje. Não quer dizer que não existam partículas eletricamente carregadas mais pequeninas que o próton. No entanto, nomeadamente os quarks, que têm uma carga fracionária deste valor, mas eles não são conhecidos enquanto partículas livres. Só são detectados dentro dos prótons ou dos neutrões dos quais fazem parte. Então, nesse sentido, a carga elementar continua a ser a carga do próton. Também é importante perceber que em qualquer corpo eletricamente neutro, o número de prótons vai ser igual ao número de eletrões. Mas, a partir desta discussão, já vem do início do 10º ano, quando se estuda a composição da matéria e a composição de um átomo. Se houver transferência de eletrões de um corpo para o outro, ele vai ficar eletrizado e significa que se ele ganhar eletrões, fica com excesso de cargas negativas. Se ele perder eletrões, fica com excesso de cargas positivas, porque vai ter mais prótons no núcleo do que eletrões na nuvem eletrónica. Então, a carga elétrica pode representar-se por um Q de Qua, maiúsculo ou minúsculo. Muitas vezes eu gosto de usar o Q minúsculo porque o maiúsculo está também associado ao calor na física do 10º ano, na parte da termodinâmica, e então muitas vezes trabalho o Q minúsculo. O módulo da carga de um corpo é um múltiplo da carga elementar. Então aparece aqui um n, que representa um número natural, inteiro, 1, 2, 3 e positivo, 4, 5, por aí fora, e o e, que representa a carga elementar, portanto 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. A carga total de um sistema isolado mantém sempre o seu valor, mas isso não implica que não possam ser criadas ou destruídas cargas elétricas. O que acontece é que a soma de todas as envolvidas num processo se mantém constante, e isso traduz o princípio da conservação da carga elétrica. Mas o objetivo de falarmos de carga não é entrarmos em muitos pormenores com esta componente. O objetivo é perceber como é que se cria um campo elétrico, e aí nós vamos ter uma relação muito próxima das questões da carga elétrica.
Basicamente, um campo elétrico implica que tenha que existir pelo menos uma carga criadora ou uma carga pontual. Basicamente, eu tenho que ter um corpo carregado eletricamente que vai interagir com o que estiver à sua volta, manifestando-se através de forças elétricas. Às vezes, estas perguntas meias tolas teóricas aparecem até nos manuais e os alunos têm dificuldade em perceber. Reparem, se eu tenho uma região do espaço onde se faz sentir um campo, neste caso elétrico, é porque nessa região, se eu lá colocar um corpo eletrizado, ele vai sujeitar-se à ação das forças elétricas. A carga criadora cria à sua volta, em seu redor, um campo elétrico, e se eu colocar nessa região uma ou outra carga, chamada uma carga pontual, ela sentirá a ação desse campo, ficando sujeita a uma força que pode ser atrativa ou repulsiva. Agora vai depender de outras questões que vamos ver já a seguir. O campo elétrico é então uma grandeza vetorial, é representado por um E maiúsculo, está aqui o símbolo de vetor, portanto é preciso identificá-lo. Representa uma região onde existem cargas elétricas. No Sistema Internacional de Unidades, mede-se em volts por metro, que vai ser igual ao Newton por Coulomb. E se tivermos um campo criado por uma carga positiva ou negativa, esse campo vai ser mais intenso ou menos intenso consoante o módulo dessa carga e a distância a que nos encontramos dessa carga que gera. Portanto, uma carga de maior módulo exerce um campo mais intenso, de menor módulo, menos intenso. Se eu me afasto de uma carga qualquer, o campo fica menos intenso. Se eu estiver muito próximo da carga que o gerou, o campo é mais intenso. Deixei aqui embaixo dois bonequinhos. Já agora, se eu tiver uma carga positiva a gerar um campo, o campo vai apontar para fora da carga. Se quiserem, tem um sentido centrífugo. Enquanto que se ele for gerado por uma carga negativa, o sentido desse campo é centrípeto, aponta para dentro da carga elétrica. Também dá para perceber que eu tenho aqui vetores de diferentes tamanhos. O vetor maior simboliza ou representa onde é que o campo é mais intenso, o vetor mais pequenino, onde ele é menos intenso. Mas para nós podermos visualizar os campos elétricos, na generalidade usamos as chamadas linhas de campo elétrico. As linhas de campo elétrico são só uma forma de representação, elas são linhas imaginárias, mas o desenho vai-nos dar indicação sobre a intensidade do campo e a sua orientação. Basicamente, a direção do campo elétrico é sempre tangente às linhas de campo em qualquer ponto. E aqui é preciso ter atenção a um aspecto importante. As linhas de campo nunca se cruzam, elas não vão formar um X. Depois, se eu tenho uma maior densidade de linhas de campo numa determinada região, aí eu vou ter um campo mais intenso. Mas o que é isto de uma maior intensidade das linhas de campo? Basicamente, se eu tiver maior número de linhas de campo por unidade de área. Portanto, eu tenho que ter um grande número de linhas de campo numa região e menos linhas de campo noutra região para identificar uma diferença na sua intensidade. Cuidado com a linguagem, aqui é mesmo importante perceber que isto é densidade de linhas de campo e não devem falar em número de linhas de campo. O sentido do campo é o sentido das linhas de campo, ou seja, para onde apontarem as linhas de campo, aponta o campo elétrico. Basicamente, o campo elétrico parte das cargas positivas e chega às cargas negativas. Voltei aqui a fazer o boneco, se eu tiver uma carga positiva, aqui onde está o meu cursor vermelho, as linhas de campo, e aqui a representação é em termos de linhas de campo, têm um sentido centrífugo, apontam para fora da carga positiva. Se a carga que está a gerar o campo for negativa, então as linhas de campo têm um sentido centrípeto, apontam para dentro da carga negativa. Mas pode acontecer situações diferentes que eu tenha mais do que uma carga. Se eu tiver mais do que uma carga, em cada ponto eu vou ter que estudar a ação de uma combinação dos campos gerados por cada carga que eu ali tenho. Portanto, vou ter que fazer uma soma vetorial. Há alguns desenhos que já estão estudados. Se eu tiver uma carga positiva e uma negativa a interagir, as linhas de campo saem da carga positiva e entram na carga negativa. Reparem que vocês aqui estão a ver umas pestaninhas. Estas pestaninhas têm continuidade. Aqui não havia espaço para as desenhar.
Portanto, esta linha que está aqui atravessa esta parte toda e vem ter aqui a carga negativa. E a mesma coisa para esta que está cá em baixo. Esta carga avança até encontrar a outra linha do outro lado e entrar na carga negativa. E assim sucessivamente para todas as outras. Se em vez de duas cargas de sinais contrários tiver duas cargas do mesmo sinal, tenho aqui um boneco ligeiramente diferente. O primeiro que aparece é com duas cargas positivas. Reparem que as linhas de campo estão sempre a apontar para fora de cada uma das cargas, mas há uma região aqui entre as duas onde o campo é zero. Ele é nulo. Aqui assim, vou pôr é igual a zero. Este nulo pode estar exatamente a meio das duas cargas ou desviado mais para um lado, mais para o outro, com base no módulo das cargas que eu estou a trabalhar. Ele será exatamente a meio se o módulo das duas cargas for igual. Se não for, ele vai estar mais deslocado para um ou para o outro, porque é nessa região onde o campo gerado pela carga do lado esquerdo anula o campo gerado pela carga do lado direito. Se em vez de ter duas cargas positivas tiver duas negativas, o boneco é muito semelhante. Também tem uma região central onde o campo é zero, portanto não se faz sentir, porque resulta da tal soma vetorial dos campos gerados por cada uma daquelas cargas. Se a soma dá zero, então nessa região não se faz sentir a ação do campo. A quantidade de linhas de campo que vocês têm num ou noutro boneco vai depender do módulo das cargas que estamos a envolver nessa interação. Portanto, maior densidade de linhas de campo, mais intenso o campo, menor densidade de linhas de campo, menos intenso o campo. Se eu comparar só estes dois, o que é originado pelas duas cargas positivas e pelas duas negativas, eu tenho uma densidade de linhas de campo maior na representação do lado direito. Só estamos a ver bonecos com uma ou duas cargas, mas tenham consciência que podemos ter mais. E quantas mais tivermos, mais confuso é o desenho, porque eu vou ter que pensar na ação do campo que cada uma das cargas está a gerar e como é que fica depois a sua soma. Os campos elétricos ainda podem ser uniformes. Quando é que isto acontece? Por exemplo, quando eu tenho um condensador tem desculpem, duas placas carregadas eletricamente. Aqui à esquerda tem uma placa positiva e à direita uma placa negativa. Esta estrutura chama-se um condensador plano. Se ele estiver então carregado, eu vou ter as duas placas com cargas simétricas, o que significa que estas linhas a branco representam as linhas de campo elétrico, que começam na placa positiva e terminam na placa negativa. Desculpem, ainda estou a recuperar aqui da minha gripe. Na região das extremidades deste condensador, estas linhas de campo podem deixar de ser paralelas, portanto, podem encurvar aqui mais ou menos nos extremos. Mas naquela região onde as linhas são retas, paralelas e equidistantes, todas à mesma distância, e significa que o campo elétrico aqui no meio é uma constante, ou seja, tem a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido em qualquer ponto. Este tipo de equipamentos é usual na tecnologia usada, por exemplo, pelas impressoras, pelas fotocopiadoras, pelos osciloscópios que trabalhamos na atividade 2.1, por alguns aparelhos que permitem despoluir no ambiente fabril, os ecrãs táteis que a gente usa nos telemóveis, nos tablets, e também em dispositivos que têm como intenção armazenar a carga elétrica. Então, numa região onde existe um campo elétrico gerado por uma carga, eu há pouquinho disse que se fazem sentir a ação de forças elétricas. E vocês têm de conhecer quais são as características dessas forças elétricas. Então, basicamente, a expressão que eu aqui coloquei é uma expressão que não é muito usual ser utilizada para o cálculo,
não invalida que possa acontecer, mas a maior parte dos exercícios que vão aparecer permitem identificar ou relacionar a direção e o sentido da força elétrica com o do campo elétrico. Para a mesma carga que a intensidade da força elétrica é tanto maior, quanto maior for a intensidade do campo elétrico onde eu vou colocar essa carga. Se nessa região o campo for uniforme, a força elétrica que atua nessa carga é constante, ou seja, tem sempre a mesma direção, sentido e intensidade. Agora, para qualquer um destes casos, se a carga que eu vou colocar tiver um valor positivo, a força elétrica que atua sobre essa carga tem a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico. Para onde apontar o campo elétrico, aponta a força elétrica. Se ela for negativa, a força elétrica e o campo elétrico têm a mesma direção, mas terão sentidos opostos. Eu deixei aqui uma animaçãozinha que encontrei na internet. Eu deixei o link aqui em baixo se vocês quiserem explorar. O site está em todaamateria.com.br. Então, basicamente o que está aqui é uma perspectiva de mostrar as forças atrativas e as forças repulsivas que acontecem. Deixem-me só... ok. Se eu tiver uma carga geradora e criadora ambas positivas, cada uma sentirá a força de repulsão, porque a força elétrica, o campo elétrico aponta para fora de cada uma das cargas, então a força elétrica também aponta para fora de cada uma das cargas. A simulação é muito rápida para eu explicar, tenho que voltar a esperar que ela retome. Cá estão as duas cargas positivas, as duas forças. Como a carga de prova é positiva e o campo elétrico tem o mesmo sentido, aponta no mesmo sentido. Se tiverem cargas opostas, vai haver aqui uma força de atração. Numa o campo elétrico aponta para fora, na outra para dentro. E a força elétrica que eu vou colocar vai ter um sentido contrário ao do campo elétrico no sítio onde eu o estiver a considerar. Penso que será aqui nesta carga vermelha, na negativa. Então a força elétrica aponta para a esquerda e o campo elétrico para a direita, para fora da carga positiva. Em baixo a situação é semelhante. Se eu tiver duas cargas de sinais contrários, vou ter aqui uma atração. E se a carga de prova for positiva, a força elétrica e o campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se for negativa, têm a mesma direção, mas sentidos opostos. Ok, depois vocês podem pôr aqui a simulação a correr mais devagarinho, se quiserem ir até ao site original, onde eu fui descarregar, e já analisam no vosso tempo. Fiz aqui uma quebra para vos mostrar um exercício. Este é do manual 11F, que é o que eu estou a trabalhar este ano, mas vocês podem encontrar outras coisas noutros manuais. É só um exemplo. Já vos vou mostrar de outros locais. Tenho aqui uma figura que representa as linhas de um campo elétrico e reparem que tem aqui duas posições X e Y, ou duas regiões X e Y que estão destacadas. A primeira linha pede-nos para traçar o vetor campo elétrico em cada um daqueles pontos, tendo em atenção a sua intensidade relativa. Eu tenho que saber onde é que o campo é mais intenso e onde é que ele é menos intenso. Ok, isso é fácil. Ao olhar para aqui, onde é que eu tenho maior densidade de linhas de campo? Onde as linhas de campo aparecerem mais juntas. Então, o vetor que eu vou representar no ponto Y tem que ser maior do que o vetor que eu vou representar no ponto X. Mas não é só isso que basta para fazer a representação. Eu tenho que saber qual é a direção e o sentido desse vetor. A direção é sempre tangente às linhas de campo. Portanto, eu vou representar uma tangente aqui e uma tangente aqui. Opa, não sou muito boa a desenhar, então eu vou já colocar aqui uma imagem para mostrar mais direitinho. Também é preciso entender, tenho que pôr aqui um vetor um pouco maior no Y, porque o campo aqui é mais intenso. O sentido do campo vai ser de acordo com as linhas de campo. Para onde apontam as linhas, aponta o campo. Eu deixei aqui um bonequinho mais direitinho, que também fui buscar ao mesmo manual. Este é um exercício resolvido desse manual. Reparem, em Y um vetor maior, em X um vetor mais pequenino e identificado aqui o campo elétrico em cada um dos dois pontos.
A linha B é aquela que eu considero mais complexa. Porquê? Vai misturar um bocadinho da mecânica. Mas nesta altura do campeonato é isso que se pretende, que vocês sejam capazes de aplicar aquilo que aprenderam até aqui e misturar os diferentes conceitos. Então, se eu colocar um eletrão na posição X, deixem-me só apagar aqui agora os meus vetores para limpar o boneco. Vou colocar então na posição X um eletrão. Um eletrão tem uma carga negativa, ele é colocado ali em repouso, mas vai passar a ter um movimento retilíneo. E esse movimento retilíneo, quando olhamos para as opções, ou é uniforme, ou é uniformemente acelerado ou retardado, ou a sua aceleração não é constante. Então, eu primeiro tenho que saber muito bem o significado de cada uma destas coisas. O movimento só é uniforme se a resultante for zero, se a resultante das forças que atuam num corpo for zero, ou seja, se a aceleração for zero. Só é uniformemente acelerado ou retardado se a aceleração tiver um valor constante, o que vai fazer com que a resultante das forças também seja constante. Para não ter uma aceleração constante, eu já sei que a aceleração tem que ser variável, e se a aceleração é variável, a força resultante também é variável. Então eu tenho que ir em busca destas informações no boneco que eu tenho em cima. Reparem, se eu colocar um eletrão no ponto X, a que forças é que ele está sujeito? Primeiro, um eletrão tem massa. Se tem massa, está sujeito à ação da sua força gravítica. E eu vou ter que fazer essa representação aqui. A força gravítica, vocês também sabem representá-la. Aponta sempre para o centro do nosso planeta. Portanto, será vertical para baixo, no exemplo que estamos a trabalhar. E a segunda força a que o eletrão está sujeito, como é uma carga elétrica negativa. E eu tenho aqui um campo elétrico, vamos recordar que a força elétrica corresponde à carga vezes o campo elétrico. E consoante esta carga seja positiva ou negativa, vou ter duas situações diferentes. Se for positiva, a força elétrica e o campo elétrico têm igual direção e sentido. Se for negativa, a força elétrica e o campo elétrico têm igual direção, mas sentido oposto. Sentido oposto. Portanto, tem aqui duas situações diferentes. O nosso eletrão é uma carga negativa. Então, isso significa que a força elétrica tem a mesma direção que o campo elétrico, mas tem sentido oposto. Então, se a força elétrica, se o campo elétrico, e reparem que aqui no boneco do lado direito temos a representação do campo elétrico ali para a direita, então a força elétrica vai ter que apontar para a esquerda, mais ou menos. E ao apontar para a esquerda é muito fácil de perceber que se eu somar estas duas forças até para obter a força resultante, posso usar aqui a regra do paralelograma. Já percebi que na matemática vocês não trabalham muito a regra do paralelograma. Já vou mostrar outra. Esta dá-me jeito, porque assim eu não preciso deslocar as forças para lado nenhum. O que é a regra do paralelograma? Basicamente eu estou a traçar na terminação de uma força uma paralela à outra que não está, e na terminação da outra, a paralela à primeira. E depois a força resultante vai desde o ponto em que eles se unem até... Ui, foi aqui muito tortinho, desculpem-me. Buscar a borracha. Vai desde o ponto em que eu inicio os dois vetores até ao ponto em que as duas paralelas às forças que eu tenho se cruzam. Então, esta linha vermelha corresponde à resultante das forças. E agora pensem comigo. Se a resultante fosse zero, ela não poderia existir. Mas ela existe. Então eu estou a excluir a primeira opção. E isso é muito importante perceber. Agora, para eu estudar uma das outras três, eu tenho que saber se a força resultante é constante ou não. E eu sei que este eletrão que está aqui, ele vai se deslocar ao longo do meu campo elétrico. Se o campo elétrico varia em intensidade, então a força elétrica também varia em intensidade. E se a força elétrica varia em intensidade, o vetor soma, vetor força resultante, também vai variar. Portanto, é isso que eu vou dizer. Como o campo elétrico
é variável na direção e na intensidade, a força elétrica também é variável. Logo, a força resultante também varia, apesar da força gravítica ser sempre a mesma. Posso escrever isso aqui. Apesar de força gravítica se manter constante. Assim, se a força resultante varia, eu não posso assinalar movimento uniformemente variado, nem acelerado nem retardado. Assim, o movimento é variado, mas não uniformemente. E então vou assinalar a opção D. Uma forma subtil de misturarmos aqui a mecânica com o eletromagnetismo. É um problema de aplicação. Ainda um outro exercício um bocadinho diferente. Este eu encontrei num livro de preparação para os exames, é da Porto Editora, mas tenho a certeza que também encontram noutro tipo de manuais. Então temos aqui uma figura onde estão representadas as linhas de campo elétrico criado entre duas placas condutoras A e B, paralelas e com cargas opostas. Basicamente, se olharmos para a imagem, já dá para perceber que eu tenho aqui linhas retas paralelas, igualmente espaçadas. O campo que está a ser gerado é um campo uniforme. Eu não me enganei ali no 10.2, este é o exercício 10, eu só estou a resolver a segunda linha, por isso é que aparece o 10.2, para não estar a repetir exercícios da mesma natureza. Então, tenho uma partícula com a massa m e a carga q, que está em repouso no interior do campo criado por essas duas placas A e B. Indique, justificando, quais são as condições necessárias para que se verifique a imobilidade. O que é a imobilidade? Portanto, a carga não pode mexer-se, referindo o seu sinal. Portanto, eu vou colocar aqui uma carga que eu não sei se é positiva ou negativa e ela tem que estar ali fixa, quieta. Como é que eu vou trabalhar isto? Para uma carga ou um corpo qualquer estar imóvel, eu tenho repouso e se eu tiver repouso, a resultante é obrigatoriamente nula. Todas as forças que atuam naquele corpo têm que estar equilibradas. Então, se calhar, interessa-me pensar quais são as forças que estão aplicadas nesta carga. E eu vou ter a força gravítica e vou precisar equilibrar esta força com uma força no sentido contrário, de maneira a que a carga se mantenha imóvel. A única hipótese é essa força ser a força elétrica. E se a força elétrica apontar para cima, reparem o sentido das setinhas que estão aqui a representar as linhas de campo. Diz-me que o campo elétrico também aponta para cima. E se o campo elétrico aponta para cima, tal como a força elétrica, eu já sei que esta carga tem que ser positiva. Portanto, eu já tenho várias coisas aqui a dizer. Eu, para ter repouso, a resultante tem que ser zero. Ou seja, as forças que atuam na minha carga, as forças que atuam na carga têm de estar equilibradas. Ponto. Atuando a força gravítica, a força elétrica tem de apontar no sentido contrário. Fez sentido? Portanto, para ficar quieta, se eu tenho a força gravítica a apontar para baixo, tenho que ter obrigatoriamente uma força a apontar para cima para que elas se equilibrem e a carga se mantenha imóvel. Então, nesse sentido, como o campo elétrico aponta para cima, como o campo elétrico aponta
no mesmo sentido dessa carga, dessa força elétrica, então a carga terá de ser positiva. Tenho duas perguntas. Quais são as condições para que ocorra mobilidade? A carga tem que estar em repouso, então a força resultante tem que ser zero. Então isso obriga que, se existe a força gravítica, tem que haver a força elétrica com o sentido contrário. Se esta força elétrica tem o mesmo sentido do campo, além da mesma direção, então é porque aquela carga tem que ser positiva. Tenho aqui as duas respostas. Eu já não me lembro bem da primeira linha que tinha aqui, mas sei que um dos objetivos era perceber qual das placas é positiva ou negativa, não é difícil. Não se esqueçam que as linhas de campo saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas. Neste momento isto não é muito interessante para aqui, mas pode ser importante. Como este vídeo já está um bocadinho longo, já tem mais de 30 minutos, vou interrompê-lo para trabalhar o campo magnético noutra parte e a indução da mesma forma. Se entretanto sobre o campo elétrico tiverem alguma dúvida, enviem-me um e-mail, deixem-me um comentário aqui em baixo, vou tentar responder na medida do possível, logo que consiga. Fiquem bem, até já!